Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Mais uma terça-feira, juntos, programa Implante um Novo Sorriso. Comigo, Dr. Paulo Leal, eu sou cirurgião buco-maxilofacial. E para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, seja bem-vindo. E é um programa que nós falamos sobre implantes dentários, falamos sobre enxertos, a gente fala sobre articulação temporomandibular, problemas da articulação temporomandibular, né? As dores de cabeça, dores na nuca, dores nas costas, zumbidos no ouvido, né? Tão frequentes para quem tem problemas de articulação temporomandibular. Aquela articulaçãozinha que a gente tem na frente do ouvido, a articulação que articula o osso de baixo, a mandíbula, onde ficam os dentes inferiores com o resto do crânio. Essa é a articulação temporomandibular. Que tem relação com a falta de dentes? Tem. Se você não tem dentes, se você tem uma prótese mal adaptada, se você tem um problema na sua prótese, ou se você tem a falta mesmo dos dentes, você não vai ter uma mordida perfeita. E se você não tiver uma mordida perfeita, a sua mandíbula sai de posição. Se ela saiu de posição, ela está forçando a articulação de algum lado. Tá? Então é isso. Esse é o que a gente conversa aqui. Isso é o que a gente conversa aqui. O programa é um oferecimento do Instituto Face a Face. Instituto Face a Face, que fica na Rua do Chanés, 259. Rua do Chanés, 259, em Moema. Muito pertinho, muito próximo do Shopping Ibirapuera. 2 quarteirões ali do Shopping Ibirapuera. O Instituto fica aberto de segunda a sábado até a hora do almoço. 1 hora, 2 horas, enfim. Telefones do Instituto: 3895-7572, 3895-1185, 3895-7572, 3895-1185. Se você quiser conhecer o Instituto através do nosso site, o site é o www.institutofaceaface, tudo junto, institutofaceaface.com.br. E se você quiser me conhecer através do YouTube, você entra no YouTube e digita Dr. Paulo Leal, ou você pode digitar Programa Implante um Novo Sorriso. E os nossos programas, eles estão lá no YouTube, são gravados e você pode ouvi-los. Tá bom, gente? Se você também quiser ligar aqui para mim na rádio, no 3016 1764 e 3016 1765, você fica à vontade, ligue e a gente pode conversar, você faz a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum problema em relação a isso, em relação a essa história dos implantes, né, a falta dos dentes, o que isso causa, tanto fisicamente como mentalmente, gente. Eu falo aqui muito sobre o processo psicológico que as pessoas levam e carregam, essa dor psicológica da falta de dentes. Eu tenho 29 anos de formado e isso é recorrente. Há 29 anos que eu vejo e ouço as mesmas histórias, né? As pessoas que chegam para mim e na nossa conversa inicial, a gente sempre conversa lá no Instituto, conversa no meu escritório antes de qualquer coisa, antes de fazer um exame clínico, porque é muito importante que haja uma empatia entre você, paciente, e eu, profissional. Isso é fundamental. Se não tiver essa ligação, essa empatia, isso é um pouco complicado. Então, é importante a conversa. E nessa conversa, em várias ocasiões, as pessoas, quando me cumprimentam, já começam a chorar. Isso eu falo várias vezes, eu já falei aqui. As pessoas choram ao me cumprimentar. Quando me dão a mão, já começa a escorrer uma lágrima. E vem aí a história do Dr. Paulo. Eu carrego essa história esse problema da minha prótese total, que é a danada da dentadura. Eu não gosto do termo dentadura, mas é uma dentadura, né? Eu acho pejorativo, acho feio, acho chato falar dentadura, mas as pessoas falam: Dr. Paulo, olha, eu carrego essa dentadura, essa prótese total há tantos anos e
Meu marido não sabe. Tem gente que fala, olha, meu marido não sabe ou minha mulher não sabe que eu uso uma prótese total. Eu tenho vergonha, eu não consigo tirar a prótese total. Enfim, isso para mim tá um terror. Eu não beijo mais. Nossa relação tá difícil, tá complicada por causa disso. E o que eu digo no consultório, na clínica, e o que eu digo aqui também, que, gente, isso não é doença, viu? Não ter dente não é doença. Doença é outra coisa. Isso é um processo. Não tem o dente, coloca-se um implante, coloca-se uma prótese e refaz essa história de vida, refaz essa funcionabilidade da boca, né? A boca tem que funcionar corretamente. Você tem que ter uma prótese. Dente não é para ficar pensando, eu vou tirar o dente e vou lavar na mão. Não, isso não existe. Isso não existe. Você tem que ter uma vida livre desse processo, dessa pedra enorme que você carrega nas costas. Você que eu estou dizendo é se você que está ouvindo, você tem esse problema, se você ouve e isso está mexendo com você. Isso é muito importante. E aí o que eu digo também sempre, e isso eu bato muito na tecla, muita gente chega lá e fala, doutor Paulo, eu já devia ter vindo aqui há 3 anos atrás. Poxa, mas 3 anos atrás? Mas aí eu não... Pela idade, pelo tempo, pelo dinheiro, sempre tem uma desculpa. E foi depois de 3 anos, quer dizer, perdeu 3 anos. Perdeu e foi deixando. Por quê? Porque fica numa zona de conforto ruim. Digo sempre isso. É uma zona de conforto, mas é uma zona de conforto ruim. A vida, a gente às vezes se acomoda e muita gente se acomoda nesse problema, se acomoda nesse processo, né? Esse processo ruim de falta de dente. As pessoas, tem gente que chega lá e fala comigo com a mão na frente da boca e é um vício, um hábito, já virou crônico, já é um problema, já é forma de viver, forma de se relacionar com as pessoas. Muita gente chega e fala, doutor Paulo, eu não saio mais muito de casa porque não quero me relacionar, para mim é chato, eu ir almoçar com alguém, eu fico preocupado se a prótese vai soltar, se eu estou falando e está com um problema, a prótese não está boa, então eu não vou em churrasco, eu já não vou. Isso sem contar os problemas físicos, né? Porque aí você começa a ter problemas físicos. Se você não mastiga direito, se você não engole direito, porque o seu processo funcional de mastigação está alterado, você não vai mastigar corretamente. Se você não mastigar corretamente, alguma parte do seu organismo vai ter que fazer o trabalho da trituração do alimento, vai ter que dissolver o alimento. Normalmente, o que acontece é que essas pessoas, a grande maioria tem gastrite, a grande maioria tem refluxo, porque se você come um pedaço de carne, esse pedaço de carne não foi mastigado, não foi triturado, não passou por esse processo inicial, que é o processo da boca, dos dentes, obviamente o seu suco gástrico ele é ativado a mais para poder dissolver esse seu alimento que você engoliu. Então as pessoas têm gastrite, as pessoas têm refluxo, e aí vem a história das dores de articulação. Porque se a mandíbula, que é o osso móvel, que é o seu pêndulo da cabeça, seu osso móvel do crânio, se você não consegue encaixar direito a mandíbula, porque você não tem os dentes totais, ou sua prótese está solta, a sua mandíbula vai pender para um lado, pode ir para a direita, pode ir para a esquerda. Se a sua mandíbula for para o lado direito, a sua cabeça vai girar para a esquerda, porque tem que equilibrar o seu corpo. Se a sua cabeça girou, a sua mandíbula foi para um lado, a sua cabeça girou. Quem está segurando isso tudo? A coluna. A sua coluna, ela pode ter uma mudança de posição. Então você pode ter também, isso não é a causa, mas isso piora a causa de quem tem lordose, de quem tem escoliose. Você perdeu o seu eixo, perdeu o seu equilíbrio. E a sua coluna não consegue segurar completamente a sua cabeça, porque ela é fina. Ela entra num buraquinho do crânio, que chama buraco occipital,
Mas ela é fininha. Quem compensa esse esforço de segurar o seu crânio? A musculatura, sua musculatura de pescoço, sua musculatura das costas, sua musculatura lateral de rosto, sua musculatura lombar, a cervical e a lombar. A musculatura pode apertar. Se a musculatura apertou, você começa a ter dores terríveis na nuca, dores terríveis nas costas, dores lombares. Por que tem dor lombar? Porque se a sua cabeça girou para o lado, se você fizer esse exercício comigo, se a sua cabeça girar para um lado, o seu ombro vai mudar de posição. O seu ombro um ombro vai estar mais alto que o outro. Se um ombro estiver mais alto que o outro, a sua coluna mexeu e o seu quadril vai mudar de posição. O seu quadril vai mexer também. Vai ter uma alteração na postura, na posição do quadril. E o músculo compensa tudo isso. A sua musculatura compensa. Gente, não é, e eu falo sempre isso, ninguém chega lá no instituto e fala, doutor Paulo, vou deixar minha boca aqui e o senhor conserta para mim, eu venho buscar daqui a 15 dias. Isso existe uma ligação interna, orgânica do seu corpo. Se a sua parte intraoral, a sua boca, a sua posição de língua, a sua respiração, sua deglutição, sua mastigação não estiver boa, consequentemente, você vai ter outros problemas. E os problemas da falta de dente, os problemas da prótese mal adaptada, eles vêm nessa situação, que são gastrites, refluxos, dores articulares, dores nas costas, dores no ombro. Não é, gente? Muito bem, vou dar aqui o telefone para se alguém quiser ligar lá no Instituto, pode ligar. Instituto Face a Face. Telefones 3895-7572, 3895-1185. 3895-7572, 3895-1185. Gente, se alguém quiser ligar para cá, pode ligar, hein? Eu estou falando muito hoje, mas olha, 3016-1764, 3016-1765. Eu queria dizer para vocês que nesse final de ano é uma época muito boa para quem quiser dar esse passo para fazer alguma coisa. Essa é uma época muito boa, porque existem algumas vantagens, eu vou dizer assim, algumas vantagens no Instituto que são muito interessantes. Então, quem quiser fazer alguma coisa, quem quiser mexer nisso, né, dar esse passo, começar a mudar essa história de vida, dá uma ligadinha lá no Instituto que tem umas situações muito boas. Sempre em final de ano, sempre tem umas situações muito boas no Instituto. Tem uma pessoa na linha, eu vou atender. Oi, quem está na linha? Boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? É a Suzana. Oi, Suzana, que eu posso te ajudar? Eu vou ver se você pode me ajudar. Claro. Já tem mais de quase 15 anos que eu uso a prótese embaixo, com 7 dentes. E tem 8 anos que eu uso com um, e tem 6 meses que eu passei a usar com 2 em cima. Tá. Só que ultimamente, é o que, como você estava falando aí, eu venho sentindo muita dor nas costas e agora estou com a parte do nervo, na direção da coluna, minhas pernas já inflamaram, passei com o ortopedista, ele pediu uma ultrassom, deu com inflamação no nervo. Isso tem a ver com a correção da dentária, que eu já venho usando há um bom tempo? Suzana, pode sim ter a ver. Seria muito leviano da minha parte eu falar que essa é a causa. Mas normalmente a posição da sua mandíbula, a mandíbula é um osso pesado, ela é o osso móvel, né? O osso que a gente abre e fecha a boca, onde estão os dentes inferiores. É um osso pesado, é um pêndulo como se fosse um pêndulo de relógio. Se você, por algum motivo, pode ser por prótese móvel, por prótese removível, por falta de dente, não tiver um encaixe perfeito, a sua mandíbula pode mudar de posição. Se ela mudar de posição, ela vai fazer com que o seu crânio, a sua cabeça, mude de posição junto. Isso não tem como, é lógico, né? Se a sua mandíbula mudou de posição, a sua cabeça vai tentar um equilíbrio, e aí muda de posição junto. Se a sua cabeça mudar de posição,
infelizmente a sua coluna vai ser sacrificada, porque a coluna está segurando a cabeça. Então ela vai tentar manter a posição da cabeça e ela se entorta. Isso pode sim pinçar nervo, pode com certeza sim pinçar nervos. Em várias situações eu já vi isso, e é muito importante, sim, que se vá ao médico, que se faça uma avaliação médica com o ortopedista, com o otorrino, com o neurologista, enfim. As pessoas vão aonde acham que tem que ir, né? As pessoas têm dor de cabeça, vão no neurologista. Depois que você faz essa série de exames com os médicos, normalmente o que acontece o médico fala, olha, agora dá uma olhadinha na sua articulação, na sua TM, procura um bucomaxilo, porque pode sim ser uma das causas. E aí é falta de ajuste. Se a gente conseguir ajustar a posição da sua mandíbula, se conseguir colocar ela cêntrica, centrada, você vai centralizar a sua postura. Isso é muito importante, viu, Suzana? Sim, mas no caso, qualquer dentista dá para corrigir isso ou tem um especialista, para mim, está tentando verificar, porque assim, eu já estou quase 6 meses em tratamento ortopedista e o diagnóstico dele para mim não está resolvendo, está piorando. Então, normalmente... A minha coluna está doendo muito, bem no pezinho dela embaixo, dói pra caramba. Então, isso pode ter, isso é dor lombar. Olha, pode ser até também, além do processo da coluna, a sua musculatura, ela tem que compensar a sua postura. Então você tem aí uma série de músculos que compensam essa posição sua de postura, compensam a sua posição postural. E eles podem estar mais tonificados ou menos tonificados. Isso pode dar dor, porque eles não estão num equilíbrio muscular. Normalmente, quem tem essa visão nessa área odontológica é o bucomaxilo. Por quê? Porque trabalha com articulação, ou um dentista que trabalha com articulação, que saiba trabalhar com ATM, saiba trabalhar com articulação temporomandibular e ajustes da posição de mordida. Se você quiser ir ao instituto, você está mais do que convidado. Eu faço questão de fazer uma avaliação para você, faço uma avaliação e a gente já pode e eu digo para você o que eu vejo, tá bom? Tudo bem, então. Depois você passa os seus dados, Passo. Depois eu vou passar o telefone daqui a pouco, aí você anota e vai sim, e eu faço uma avaliação para você, tá bom? Pelo menos para ver que vai que a gente fica em um mês, tentando tomar medicação e chega um diagnóstico que só piora. Isso. A medicação ela é importante, mas ela tem que se chegar na causa, senão você não pode tomar medicação pro resto da vida. Então tem que se descobrir a causa. E pode ser, sim, uma das causas, a sua posição de mandíbula, a sua posição de ajuste de oclusão, ajuste dos dentes. Mas eu vou passar os telefones e eu faço questão que você vá lá, tá bom? Tá bom, obrigado, um abraço para você. Tchau. Eu vou atender mais uma pessoa e depois eu passo o telefone. Oi, quem tá na linha? Alô? Oi. Pois não, quem é? Eu preciso falar meu nome? Você pode falar se você quiser. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Eu vou chamar você de amiga. Eu já tive um caso aqui de uma pessoa que ligou. Eu vou só falar rapidinho para vocês. Uma pessoa que ligou uma vez e falou, a primeira vez, falou assim, Dr. Paulo, me chame de meu amigo. E passou meses e ele foi à clínica e ele se tratou. Eu não vou dizer o nome dele aqui, ele se tratou, ele tinha um problema de visão, ele era cego, e ele se tratou, ele fez um tratamento fantástico, ele estava bem, ele estava ótimo, estava numa fase boa de vida, e depois de um tempo ele infelizmente teve um infarto e faleceu, mas ele passou um período muito feliz, e eu fico feliz de ter participado disso, e ele a primeira vez não quis falar o nome, então... eu vou te chamar de minha amiga. Ai, que legal, doutor. Primeiramente, é um prazer estar falando com você. O prazer é meu. Nossa, eu ouço bastante seu programa, adoro. E Obrigado. Já queria ter falado antes, mas não deu. É o seguinte, meu problema é meio sério. Eu uso prótese total, na parte superior, desde os meus 13 anos de idade, quando arrancado todos os meus dentes. Isso é... Não é só você, muita gente aconteceu isso. Pois é. E tenho 2 falhas na parte inferior, que até usa aquela ponte, né? Isso. Então,
Só que o meu problema, eu já fui ver, porque é um desespero, né, pra gente ver quando surgiu esse negócio de implante, eu fiquei tão feliz, mas o meu problema é meio sério, porque assim, falta osso. Eu não tenho mais osso. Isso. E além disso, eu tenho sinusite. Olha, deixa eu explicar para você, isso não é um problema tão sério. Existe um tipo de tratamento, existe um implante que chama implante zigomático, e essa é a minha área até mais específica. Eu sou professor, um dos que mais põe esse implante zigomático no mundo. Eu sou professor disso, eu viajo o mundo inteiro dando aula de zigomático. Esse é um implante que é específico para as pessoas que têm uma perda óssea grande. É fantástico, é um implante fantástico. Eu já coloquei para mais de 2.500 implantes zigomáticos isso é uma cirurgia um pouquinho maior, enfim. Mas as respostas são maravilhosas. Eu, em julho, agora vou dar um curso no Peru, fui convidado para que eu passe a minha experiência de 10 anos que eu faço esse implante zigomático, as vantagens e as desvantagens, e só tem vantagem. A sinusite, claro que ela é importante nesse processo, desde que a gente tenha que atuar dentro do seio maxilar. Se a gente não atuar dentro do seio maxilar, e existe técnica para que a gente não atue dentro do seio maxilar, a sinusite aí sim, claro, você tem que tratar a sinusite. Eu também tenho sinusite, a gente tem que tratar. Principalmente quem mora em São Paulo, existe até pela poluição, a grande maioria das pessoas tem um cisto dentro do seio maxilar, que chama cisto de retenção. Isso muita gente tem, e isso é tratável, sem problema nenhum. Mas existem técnicas para que a gente faça o processo do implante zigomático, que é o indicado para esse caso, sem que a gente atue dentro do seio maxilar. Então, isso é assim, é porque é técnica, tem que saber fazer. Eu imagino. Então, porque é uma coisa muito específica, muito pouca gente faz. Muito específico. Então, também vou, assim como eu convidei a Suzana, também te convido a ir até o Instituto Face a Face, te convido a passar por uma conversa comigo, sem compromisso, independente de qualquer coisa, mas eu convido você sim a ir até o Instituto Face a Face, porque assim como você, eu já atendi centenas de pacientes com esse problema e que hoje eu nem sei mais onde estão, porque isso passa. Eu falo para todo mundo, isso não é doença, isso passa. Na hora que você colocar e colocar a prótese seus dentes, acabou. Tem muita gente ainda que já tratou comigo há 8, 10 anos atrás e que às vezes me manda um cartão postal, mas que acabou. Isso acaba, não é uma doença. Então eu faço questão que você vá ao Instituto, independente de qualquer coisa. Isso é uma área que eu sou muito, eu não vou dizer famoso, porque é meio chato falar isso, mas é uma área que eu faço muito, eu conheço muito essa área. Entendi. Então você está convidadíssima aí ao Instituto e eu faço questão de conversar com você pessoalmente, tá bom? Ai, que bom. Eu sou de Sorocaba, mas eu vou dar um jeitinho. Dá um pulinho. Tem muita gente, sabe que tem muita gente de Sorocaba que vai no Instituto? Verdade? Muita gente. Eu tenho grandes amigos aí em Sorocaba, eu opero às vezes em Sorocaba, num hospital ali perto passando o trilho do trem ali, pegando a direita, sobe um pouquinho, é um hospital lá em cima. Esqueci o nome, mas eu opero muito, adoro Sorocaba. Então, que legal. Se você vier a São Paulo, faço questão que você vá lá conversar comigo, tá bom? Ai, tá bom, doutor. Muito obrigada. Obrigado, viu? Boa semana pra você. Obrigada, beijo. igualmente. Beijo, tchau. Gente, vou passar aqui então os telefones lá do Instituto, 3895-7572, 3895-1185. Se você quiser entrar, você que está ouvindo, quiser entrar no site www.institutofaceaface.com.br e até no site vai ter lá Dr. Paulo Leal, vai ter cursos lá e você, se estiver vendo, vai ver lá os cursos que eu dei no México, no Peru, nos Estados Unidos, né? Senão parece que eu estou falando que é mentira, mas não, tá lá no site, viu, gente? Tem lá meus cursos lá que eu dou no mundo inteiro, dou esse curso mesmo de zigomático. Então é isso, meu tempo acabou. Adorei falar com vocês, adorei mais uma vez a gente estar junto aqui.
Ligue e vá, dê esse passo, gente, dê esse passo. Eu sei o que eu estou falando, eu já coloquei para mais de 20 mil implantes na minha vida. Eu sei quando a pessoa chega e quando a pessoa sai. Eu sei o que se tira de peso das costas e a vida muda completamente. Terça-feira que vem eu estou de volta. Um beijo para todo mundo.